Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Jesus, grande alegria estar com os irmãos mais uma noite. Hoje, sexta-feira, poderíamos estar em tantos lugares, mas se estamos aqui é porque escolhemos o melhor, amém? Você que tem a sua Bíblia, livro do Êxodo, glória a Jesus, livro do Êxodo, capítulo 34, a partir do versículo 1, glória a Jesus. Êxodo 34. Glória. Êxodo 34, a partir do versículo 1. Eu gostaria de ler até o 9, mas eu vou ler o primeiro, os irmãos já sentam, amém? Diz assim: disse o Senhor a Moisés: talhe 2 tábuas de pedra, semelhante às primeiras, e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Por isso, toma assento, glória a Jesus. Vamos continuar com a leitura. Versículo 2: esteja pronto pela manhã para subir ao monte Sinai, e lá mesmo, no alto do monte, apresente-se a mim. Ninguém poderá ir com você, nem ficar em lugar algum do monte, nem mesmo ovelhas e bois deverão pastar diante do monte. Assim Moisés lavrou 2 tábuas de pedra, semelhantes às primeiras, e subiu ao monte Sinai, logo de manhã, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, o Senhor. E passou diante de Moisés, proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais, até a 3ª e 4ª gerações. Imediatamente Moisés prostrou-se com o rosto em terra e o adorou, dizendo: Senhor, se de fato me aceitas com agrado, que o Senhor nos acompanhe, mesmo sendo esse povo obstinado. Perdoa a nossa maldade e o nosso pecado, e faze de nós a tua herança. Amém? Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Meus irmãos, já fazia aproximadamente 3 meses que Israel havia saído da terra do Egito. Nós conhecemos, sabemos a história, que durante um período aproximadamente de 400 a 430 anos, Israel foi escravo no Egito, e depois que chegou o tempo devido, Deus os libertou com mão poderosa, enviando Moisés, que não fez uso de exército algum, nem de espada, carruagem, apenas pela autoridade do nome do Senhor, fazendo tudo conforme Deus havia ordenado ele fazer: se apresentar a Faraó, falar o que tinha que falar, voltar quando tivesse que voltar, ir para casa quando tivesse que ir para casa, e encontrar Faraó quando tivesse que encontrar, apenas obedecendo o Senhor. E depois de 10 pragas, nós conhecemos a história, a última delas foi a praga dos primogênitos. Deus devastou o Egito, destruiu o Egito, e não tinha uma casa que não tinha alguém morto, diz a Bíblia. E isso fez com que os israelitas fossem quase expulsos.
por causa do trauma, por causa daquilo que aconteceu naquele dia. Eles foram quase que expulsos e foram para o deserto, sentido Mar Vermelho, e ficaram lá, foram encurralados, ficaram apavorados, pensaram que era até melhor voltar para o Egito. Mas Moisés, que era o líder daquele povo, disse: o Senhor há de pelejar por vocês, apenas vejam o que o Senhor vai fazer. Não fiquem apavorados, querendo voltar para o Egito, ou achando que Faraó, que agora que ele está vindo contra nós, ele vai nos matar. Confia no Senhor. E naquele dia, algo profundamente poderoso aconteceu. Deus abriu o Mar Vermelho diante aos olhos de todos os israelitas. Todos eles viram o Mar Vermelho abrir e atravessaram em terra seca, diz a Bíblia, tendo muralhas de água à sua volta. Imagine a maravilha. E eles atravessaram, e o exército de Faraó também seguiu, mas todos foram mortos. Aleluia, porque Deus fechou o mar e o povo atravessou. História maravilhosa de um povo amado por Deus, por causa da aliança feita com Abraão, Isaque e Jacó, porque chegou o tempo de conduzi-los para a terra, para todo o espaço geográfico que Deus havia prometido para Abraão, para Isaque e para Jacó. Então não tinha quem pudesse impedir, eles iriam chegar lá. Poderia ser que o povo até fosse reciclado num certo momento, pode até ser que pessoas morressem até chegar lá, mas para aquele povo, para os descendentes de Abraão, de Isaque e de Jacó, iriam com toda certeza alcançar a promessa que Deus havia feito, porque foi Deus quem prometeu, e a sua palavra não cai por terra, porque foi Deus que havia feito essa promessa. E quando nós lemos, depois que Israel sai do Egito e entra dentro do deserto, nós lemos uma história de altos e baixos, de um povo profundamente murmurador, reclamão, vez ou outra querendo voltar para o Egito, e tantas coisas. Mas depois de 3 meses que eles haviam saído, eles chegaram na região do Sinai, ou do Horebe, e ali foi o lugar que Deus escolheu para fazer com eles uma aliança, para estabelecer com aquele povo uma aliança, porque o Deus que nós conhecemos, o Deus da Bíblia, é um Deus de aliança. O Sinai, ou Horebe, claro que Horebe é a região como um todo, né? Toda aquela região é Horebe, e Sinai é um monte específico. Naquele lugar, foi o lugar que Deus havia estabelecido para fazer aliança com o povo. Então Deus disse para Moisés: Moisés, suba. E Deus falou com Moisés exatamente o que iria fazer. Deus falou: esse povo é meu, eu escolhi esta nação para ser o meu tesouro pessoal, eu escolhi eles. Ele fala: toda a terra é minha, mas eu escolhi este povo para revelar neles a minha glória, para eles serem o meu tesouro pessoal, para eu honrar eles, guiando a terra, e neles glorificar o meu nome. Eu quero que você prepare um dia específico, Moisés. O povo vai se consagrar, e depois que se consagrar, eu vou falar com o povo. Eu, o Senhor, quero falar com o povo, e é necessário que eu fale, o Senhor falando com Moisés, para que quando eu falar com o povo ouça, e ouvindo, respeite a sua autoridade, respeite você como aquele que vai conduzir. Então Moisés desce. Você lê isso lá no capítulo 19 de Êxodo. Moisés desce, ele prepara todo o povo, explica todo o propósito de Deus, fala: olha, Deus vai dar leis, Ele vai dar mandamentos, nós faremos aliança com Deus, e é assim que funciona. E todo o povo responde de forma unânime: nós vamos fazer o que Deus está querendo. Todo o povo é positivo na resposta. Pode mandar, Moisés, o que o Senhor mandar, nós vamos obedecer. O que o Senhor ordenar, nós vamos obedecer. Então ele falou: olha, vão ser 3 dias, se consagre, porque no 3º dia Deus vai descer e vai falar com vocês, vai falar com toda a nação. Todos vocês vão ouvir
nitidamente, literalmente, a voz de Deus que vai bradar. Então toda a preparação acontece, o pessoal se consagra, chega o terceiro dia, Deus dá todas as limitações do monte, porque ele desceria no Sinai, a nuvem iria descer, não poderia ultrapassar o limite que Moisés colocasse, e quem ultrapassasse até animais seria morto. E Deus se manifesta poderosamente, uma nuvem que desce do céu, que já fala que com relâmpagos, trovões, som de trombeta, e daquela nuvem que todos olharam de forma apavorada, aleluia, olharam para aquela nuvem, e Deus começa a bradar e falar todos os mandamentos, os 10 mandamentos. Capítulo 20, Deus fala de forma poderosa com o povo, e o povo ouve tudo, todos ouvem, olhando para o monte, vendo aquela cena apavorante, e todos eles ficam apavorados, literalmente. Depois de ouvir tudo que Deus falou, ele falou: Moisés, que o Senhor não fale mais com a gente, que o Senhor fale com você, porque não dá, nós estamos tremendo, nós não aguentamos ouvir a voz de Deus. E aí é o contraste que a Bíblia, e principalmente o Pentateuco ou a Torá, vai fazer o tempo todo, de mostrar o quanto Deus é santo e o quanto o ser humano é pecador. E nesse momento, diante a santidade de Deus, a voz de Deus poderosa, a sua palavra, a sua lei, e o ser humano, o povo vindo, tremia em sua estrutura, ficava profundamente apavorado e não sequer conseguia ouvir. Então Moisés, que o Senhor fale com você, porque a voz de Deus é assustadora demais. Aleluia. Nós até conhecemos aquele louvor, né? Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba aí meu lugar. É nessa passagem que o povo ficou apavorado e não quis ouvir a voz de Deus. Que o Senhor não fale mais conosco, que Ele fale com você, e o que Ele falar com você e você mandar, a gente vai obedecer. Aleluia. Então, a partir disso, Deus começa a detalhar para Moisés a sua lei, começa a dar instruções para o povo, porque aquele povo precisava de mandamentos específicos. Será a constituição do povo, sobre como seria o relacionamento, como iria tratar o vizinho, como seria em relação a animais. Deus começa a detalhar passo a passo. Se você lê o 20, 21, 22, 23, é Deus detalhando leis específicas. Lá no capítulo 24 de Êxodo, o Senhor termina de falar e fala: Moisés, agora você vai subir ao monte um pouco mais. Vai subir você, Nadab, Abiú, Arão e as 70 autoridades de Israel. Vão subir vocês, porque agora eu quero falar com vocês. Eu quero que essas lideranças subam um pouco mais. Eu estou dando autorização para que eles subam, para que você lidere eles. Venha a mim. Aleluia. Se você quiser ler comigo, para ficar mais fácil o entendimento, capítulo 24, no versículo 1. Depois que Deus já havia dito já diversas leis e regras, no capítulo 24 de Êxodo, no versículo 1, Deus fala: depois Deus disse a Moisés: suba um monte para encontrar-se com o Senhor, você e Arão, Nadab e Abiú e 70 autoridades de Israel. Adorem à distância, somente Moisés se aproximará do Senhor, os outros não. O povo também não subirá com ele. Quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu-lhes todas as palavras de ordenança do Senhor, eles responderam em uníssono, ou seja, em unanimidade: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Moisés então escreveu tudo o que o Senhor disser. Então todos eles foram, subiram um pouco mais: Moisés, Arão, Nadab e Abiú, os filhos de Arão, e as 70 autoridades de Israel. E o texto vai dizer que eles viram Deus, ou seja, chegaram mais perto daquela nuvem assustadora, participaram um pouco mais. O texto chega a dizer que eles comeram, beberam. Deus não os matou, permitiu que eles ficassem ali e se alegrassem, dentro da limitação que Deus havia estabelecido. Quando passou esse tempo, Deus falou: agora vai todo mundo descer.
e eu quero que Moisés venha para mais perto. Então todo o povo vai, os 70 autoridades. Deus chama Moisés e fala: Moisés, agora eu quero que você. E aí automaticamente vai Josué, porque Josué é auxiliar que não larga Moisés, está o tempo todo ali na cola. Então todo o povo vê o que acontece. Moisés sobe um pouco mais, e nesse momento que Moisés sobe um pouco mais, aleluia, a nuvem desce um pouco mais. E é exatamente esse movimento que acontece. Moisés sobe, a nuvem desce. Moisés vai um pouco para frente, Deus vem mais um pouco até Moisés. Aleluia. E por esse movimento você percebe que Deus está sempre interessado em se aproximar daqueles que o buscam. Aleluia. Deus é o principal interessado no nosso relacionamento com Ele. Deus é o principal relacionamento, pois toda vez que alguém vai ao Senhor, buscando a Ele de todo o coração, o Senhor vem até Ele para se revelar. Aleluia. É por isso que nós precisamos buscar ao Senhor. É por isso que todo culto, cada momento, louvor e adoração, é Deus, pelo seu Espírito Santo, nos incentivando a buscar Ele. Aleluia. É Deus falando: eu estou disponível, eu quero que você ore, eu quero que você me busque, eu estou disponível para se revelar a você. Busque a minha face. Aleluia. Então Moisés sobe, e aí ele fica 6 dias, a Bíblia, 6 dias esperando para saber o que tem que fazer. E 6 dias a nuvem desce e cobre todo mundo. É algo profundamente visual. Todo mundo via aquela nuvem gloriosa que representava onde Deus estava se manifestando. 6 dias a nuvem fica lá, e Moisés com Josué esperando o que deveria fazer. No 7º dia, Deus fala: Moisés, entra para dentro da nuvem. Moisés é a única pessoa que tem esse privilégio. Ele entra para a nuvem cobre ele, e Moisés some da vista de todo mundo. E nesse momento Deus começa a falar com Moisés toda a sua lei. O que ele vai falar? Ele vai dar descrição a respeito de como seria o tabernáculo e de como seria os sacerdotes. Porque aí é o ponto importante, é Deus interessado em habitar com o povo, em caminhar com o povo. Porque até esse momento, a tenda aonde Deus descia para falar com Moisés, era uma tenda que era armada fora do acampamento, chamada de tenda do encontro. Então quando Moisés falava com Deus, ou Deus falava com Moisés no acampamento, Moisés saía do acampamento, ele andava até a tenda, todo o povo via ele indo até a tenda. Quando Moisés entrava na tenda, a nuvem descia sobre a tenda. Aleluia. Não ficava dentro do acampamento. Mas agora Deus quer habitar com o povo, ou seja, Ele quer vir para dentro do acampamento. E como vai ser isso? Através da construção do tabernáculo e da arca da aliança. Então Deus dá a descrição para Moisés: Moisés, vai ser assim, assim, assim. Aí você vai ler capítulo 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31. É Deus falando detalhadamente como seria a arca da aliança, roupa do sacerdote, como seria o tabernáculo, como seriam as cortinas, tudo detalhado para poder construir futuramente. Só que aí Moisés entrou para a nuvem, desapareceu, e o texto diz que foram 40 dias e 40 noites que Moisés ficou dentro da nuvem. E aí nós temos um povo lá embaixo que está esperando. E o povo passa um dia, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 dias, 25, 26, 30, passa o tempo e tem uma conclusão: Moisés morreu. Moisés desapareceu, essa nuvem assustadora matou ele deve ter feito alguma coisa errada e sumiu, já era, não dá. E aí é o capítulo triste, que é o capítulo 32, que nós vamos ler, aleluia, na Bíblia, e ver que é o momento em que Israel, aleluia, vai construir o bezerro
bezerro de ouro. Aleluia. Moisés sumiu, ele está lá falando com Deus. Moisés está lá, na intimidade, presença, falando, recebendo instrução do próprio Deus, interessado em construir tabernáculo, para habitar com o povo, para ir até a terra prometida com o povo, ter relacionamento, ter comunhão. Deus é o principal interessado, mas o povo, aleluia, fala, sumiu, morreu. Então Arão, construa deuses, algum Deus aí para nós, que a gente possa adorar. Construa alguma coisa aí, para a gente poder servir, para a gente poder fazer uma festa aqui. Construa alguma coisa aí, aleluia. Aí a pressão é tão grande que Arão, que era o líder, que estava lá no monte também com Moisés, que participou de um momento maravilhoso, que viu a nuvem, que ouviu a voz de Deus, que participou de algo maravilhoso. Arão, aleluia. Ele fala, então, todo mundo aí pega brinco, cordão, corrente, tudo que for de ouro, vou juntar aqui. Colocou no fogo, derreteu e ele formou, aleluia, um bezerro de ouro. Colocou e falou assim, está aqui, ó, esse é o Deus que tirou vocês da terra do Egito, e amanhã será festa ao Senhor. E é tão terrível que ele fala que a festa vai ser para o Senhor, mas é um bezerro de ouro que está ali, aleluia. Parece adoração verdadeira, parece adoração legítima, nas palavras até vamos adorar ao Senhor, mas o coração está profundamente longe, aleluia, do que realmente é adoração. Quando Deus falou lá no monte, que o povo ficou assustado, uma das primeiras coisas é, não farás para ti deuses algum. Não farás para ti imagem de escultura, não farás para ti objeto de adoração, aleluia. É o momento que Deus faz aliança com o povo, mas o povo vai quebrar a aliança feita com Deus no capítulo 32, construindo um bezerro de ouro. Eu gosto de ler a história de Israel, porque a gente, quando lê a história de Israel no deserto, que murmura, né? Quando você vê o pessoal fazendo um bezerro de ouro, a gente olha e fala, meu Deus, que povo terrível, né? Nossa, acabou de ver 10 pragas destruir o Egito, acabou de ver um mar vermelho abrir, acabou de ter, tá com sede, Deus da água, ter maná do céu, tanta coisa, aí o povo fazendo um negócio desse. Olha que povo ruim. Se fosse eu no lugar deles, eu ia fazer melhor. A gente, quando lê a história de Israel, a gente por vezes lê a nossa própria história. Porque por vezes nós agimos da mesma forma para com o Senhor. Ele faz, Ele sustenta, dá provisão, te dá oxigênio, você dorme à noite, acorda de manhã, vai para o trabalho, tem uma igreja para poder cultuar. E por vezes nós somos ingratos a Deus e ficamos aqui e ali construindo altares de adoração no nosso coração que não pertence a Deus. De vez em quando a gente olha e fala, que povo ruim, e de vez em quando a gente cai nas mesmas falhas, de murmurar, porque está muito sol, é que está chovendo, é que não sei o que, que eu não consigo um emprego, que não sei o que. Por vezes nós somos parecidos demais com o povo de Israel no deserto. Então quando você lê o texto, não pensa, meu Deus, se eu estivesse lá, eu faria melhor, né? Como pessoas olham para a multidão com Jesus, falam, não, se eu estivesse lá com Jesus ouvindo, eu não ia fazer igual aquela multidão, não. Meu irmão, se não é a graça de Deus, aleluia, se não é a graça dele que nos sustenta, se não é o poder do Espírito Santo, oh glória, que nos mantém de pé, irmão, se você só está aqui servindo, é porque é a graça dele que te sustenta, oh glória. E se você está aqui adorando, dê glória a Deus, porque muitos já deram as costas. E se você está aqui até hoje, é porque até hoje o Senhor te segura na mão dele, aleluia. Meu irmão, o povo fazendo bezerro de ouro, adoração, festa, batuque, o verdadeiro carnaval. Ele fala que virou farra. E nesse momento, e aí você precisa entender que esses textos, eles estão profundamente querendo evidenciar a santidade de Deus. E principalmente mostrar o quanto que a santidade de Deus é perigosa. Porque eu e você,
não fazemos ideia do quanto Deus é santo. O quanto Ele não pode comunicar-se com uma fagulha de pecado. O quanto que a sua santidade não admite o mínimo erro. A Torá ela foi escrita para mostrar ao povo justamente esse Deus de terror. É por isso que o pessoal lê o Antigo Testamento, parece que é um Deus diferente, né, do Novo. Não, é o mesmo Deus. Mas o objetivo é mostrar com clareza esse contraste. Deus é santo e Ele não suporta, não tolera uma fagulha de pecado. A sua santidade fulmina. Nesse momento, Deus faz aliança com o povo quebra, bezerro de ouro, e Moisés está lá, não sabe de nada. Deus vai até Moisés, capítulo 32, versículo 7. Glória a Deus. Conseguimos ler todos os textos porque são muitos, mas 32, versículo 7. No momento em que Israel faz o bezerro de ouro e começa a adoração, o Senhor fala: então o Senhor disse a Moisés, que está lá na nuvem: desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei, e fizeram um ídolo em forma de bezerro, curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios, e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Aleluia. O próprio Deus falou: Moisés, desce, porque o seu povo, olha o que eles fizeram, construíram um bezerro de ouro. Aleluia. Estão adorando e dizendo que esse bezerro, o que eles construíram com a própria mão, é o Deus que tirou eles do Egito. Versículo 9. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado. Versículo 10. Deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles, e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Nesse momento que a santidade de Deus é ofendida, nesse momento que a santidade dele, aleluia, é ofendida, a ira entra em cena. Porque Deus é santo, e santo, você sabe que a santidade é um atributo de Deus. Ele é santo, assim como ele é amor. Ira não é um atributo de Deus. Deus não é ira, ele é santo. Ira é uma consequência da sua santidade. Ira é uma consequência da sua santidade. Ele é santo, por isso ele se ira contra toda impiedade, pecado e injustiça. Quando ele vê o pecado, ele olha para Moisés e fala: Moisés, desce. E ele fala: me deixa, porque a minha ira vai se acender contra esse povo, não vai sobrar ninguém. Eu acabo com todos, e de você, Moisés, eu começo tudo de novo. Com você eu faço uma nova nação. E no momento que a ira vai entrar em cena, aleluia, no momento que Deus vai agir para poder fulminar todo mundo por causa do pecado, aleluia, aí entra uma das coisas mais maravilhosas da Bíblia, que é a intercessão. Porque nesse momento que Deus diz que vai matar, Moisés ora e fala: meu Deus, tenha misericórdia do teu povo, aleluia. Moisés vai orar e fala: Senhor, tenha misericórdia desse povo. O que diriam as nações, os que o Senhor tirou eles do Egito para poder matar aqui? Eu sei que esse povo é obstinado, que esse povo é duro de coração, mas Senhor, tenha misericórdia desse povo, aleluia. E aí que nos mostra o valor da oração e da intercessão. Isso aqui é um despertamento para nós orarmos, irmãos. Porque se tem uma coisa que comove o coração de Deus, se tem uma coisa que vai além da sua ira, Ele é santo e a sua ira vai longe, mas a sua misericórdia vai mais longe ainda, aleluia. Porque Ele é misericordioso. E na hora que Moisés ora, na hora que Moisés pede, na hora que Moisés suplica, aleluia, Deus não mata o povo. Ira, Ele é santo, se ira,
Mas a partir de uma oração, aleluia, você lê na Bíblia que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Talvez você nem saiba o peso disso, talvez você nem, às vezes nós ignoramos profundamente a oração, às vezes nós ignoramos o ato de orar, oh glória, mas sempre que você lê esses textos, oh glória, você precisa entender o que é diante de Deus, alguém com os joelhos dobrados e falando: Senhor, livra, guarda, Senhor, salva, cura, aleluia. Toda vez que você dobrar o joelho para orar, oh glória, saiba que você fala com o Criador do céu e da terra, com aquele que está ouvindo cada palavra e pode resolver, pode curar, pode salvar, pode dar vida por causa da sua oração. Deus não fulminou, porque agora Moisés intercede, aleluia. Essa passagem é poderosa, Deus em sua ira, querendo deixar ela agir para acabar com um povo obstinado, ruim de coração, perverso, e que se voltou contra Deus. Mas quando há intercessão, aleluia, quando há alguém que fala, perdoa, isso remete diretamente, aleluia, a Jesus Cristo, porque Ele é quem intercede por nós, diz Paulo, aleluia, que está à destra de Deus e também intercede por nós. Se Deus ouviu a Moisés, quem dirá Jesus Cristo, oh glória, que intercede pela sua igreja, aleluia. Moisés ora, irmãos. Deus fala: desce, Moisés, não irei matá-los. E aí, até então, tudo que está acontecendo, Moisés ouviu, sabe até porque ouviu, mas não viu. Então ele desce com Josué, Deus entrega para ele as tábuas da aliança, 2 tábuas que o próprio Deus escreveu com o seu dedo, né? É forma de expressão, Deus não tem um dedo como alguém que tem corpo físico, mas Deus escreveu nas tábuas, deu a Moisés. Moisés desce depois do embate na oração, aleluia. Quando chega perto, dá aquele barulho, né? O carnaval. Josué ouve e fala: está tendo guerra lá, um barulho terrível. Moisés, não acho que tem guerra não, acho que é festa. Quando chega mais perto, que Moisés vê a cena, que Moisés observa o que estava acontecendo, a farra, a bagunça, Moisés pega as tábuas e ele quebra, joga no chão, irado, quebra. É uma representação literal do que está acontecendo no espiritual, aliança quebrada. Moisés quebra, irado com o povo. E aí acontece uma série de situações, mas terríveis. Pessoas são mortas, 3.000 pessoas são mortas. Moisés derrete o bezerro de ouro, joga na água, pega a água, dá para todo mundo beber. Quando você lê em Deuteronômio 9, que dá uma descrição do que acontece aqui, a Bíblia fala que Deus queria matar Arão, e Moisés ora para que Deus não mate Arão, aleluia, porque ele foi responsável como líder de permitir que a bagunça se instaurasse. Ele foi o responsável de, pela pressão, pegar os pingentes e formar o bezerro. Quando ele é pressionado, ele fala até que jogou no fogo e saiu o bezerro, mas outro texto diz que ele formou com a própria mão o bezerro, aleluia. Deus fica irado, vai matar Arão, mas Moisés ora e Deus dá livramento para Arão. Meu Deus, aleluia. Mais uma vez a oração entra em cena. Só que consequências são inevitáveis. O povo pega uma praga terrível e Deus fala: Moisés, pode pegar esse povo, pode ir. O meu anjo vai acompanhar vocês daqui até lá. Vocês vão ficar protegidos de ponta a ponta, mas eu não irei mais com o povo. O meu anjo vai. Eu vou garantir a minha palavra e a minha promessa. Vocês vão chegar lá, mas eu não vou com o povo. E aqui o ponto é você entender que ele está fazendo birra, ele está chateado. Aqui é Deus preocupado com a segurança do povo, porque o ponto é: se eu for com o povo, eles não vão durar um minuto. A minha santidade, aleluia, vai fulminar eles. Se eu for com o povo, esse povo obstinado, ruim, inclinado para o pecado, querendo fazer maldade o tempo todo, eles não vão suportar
e eu vou matá-los. Então vocês vão e eu não irei. E aqui o que está dizendo é: o tabernáculo não será construído. Não vai ter tabernáculo, não vai ter adoração, não vai ter sacrifício, não vai ter comunhão, não vai ter relacionamento com nada. Vocês vão e eu não irei. Aí o povo fica até triste, porque nesse período o tempo se passa. O povo fica, meu Deus do céu, agora. Aí o povo tira os pingentes. O texto diz que depois desse dia nunca mais usaram pingente. Ficaram tristes, Deus não vai com a gente. Todo mundo fica meio perplexo, mas Moisés é o que fica mais. Tá. A gente não vai dar um passo daqui se o Senhor não for conosco. E aí então Moisés vai para a oração. Aí é quando você lê que Moisés vai para a tenda do encontro, andando, caminhando, ele o cajado, Josué do lado. Josué ficava de fora da tenda, Moisés entrava. Quando entrava, a nuvem descia e Deus, ele começa a falar. Fala: Senhor, não dá. O Senhor precisa ir com esse povo. E é um momento importante que Moisés, ele oferece até a própria vida como sacrifício para que Deus vá. Ele fala: Senhor, risca o meu nome do livro. Aleluia. Alguns associam como livro da vida, mas a ideia é muito mais me mata, né? Porque o tempo antigo, naquela época, tinha muita ideia de que os vivos estavam no livro dos vivos, e as pessoas que eram riscadas eram mortas. Então a ideia é muito mais: Senhor, me mate, eu não quero nem mais viver, pode me fulminar, porque se o Senhor não for, eu também não vou. Deus não aceita o acordo. Aleluia. Isso é importante você entender, porque ele fala: eu ofereço a minha vida para que o Senhor vá com esse povo. O Senhor pode até me matar, mas Deus reprova e fala: só vou matar quem pecar. Aleluia. Isso é tão importante porque no Novo Testamento, aleluia, vai mostrar que Jesus Cristo é aquele que entrega a própria vida em favor, e Ele é o único sacrifício que Deus aceita, aleluia. Porque Moisés tentou se entregar pelo povo, não dá, mas Jesus é aquele que se entrega pela sua igreja, e é o único sacrifício aceito pelo Pai, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aleluia. Irmãos, Moisés vai orar. Senhor, risca meu nome. Começa a oração. Moisés começa a clamar, pede para Deus mostrar a sua glória, deseja profundamente a sua presença. O que o texto quer evidenciar é: Senhor, o negócio aqui não é terra prometida, o negócio aqui não é geografia, não é chegar lá. O que nós queremos não é chegar lá, não é ter uma terra. O que nós queremos não é um anjo que nos garanta a vitória dia após dia. A gente não quer nem saber de vitória. Nós queremos a tua presença. Nós queremos que o Senhor nos acompanhe dia a dia, cada momento. Então perdoa o pecado. O povo tem o coração ruim, perdoa, mas que a tua presença nos acompanhe. Isso aqui é uma declaração de alguém que fala: Senhor, eu não estou falando de carro, eu não estou falando de ter mais uma casa, eu não estou falando do meu emprego, eu não estou falando de ser curado de uma doença. Isso aí é banal. Eu estou falando da tua presença. Eu quero que o Senhor me acompanhe, eu quero que o Senhor me encha, eu quero a tua graça, eu quero o teu Espírito Santo. Eu não quero perambular por essa terra vazio de ti, eu quero a tua presença, aleluia. Não é mais dinheiro, não é mais status, não é poder, é a tua presença. O Senhor pode até falar que vai abençoar, que vai dar carro, que vai dar saúde, vai fazer um monte de coisa, mas se a tua presença não tiver, aleluia, é a tua presença. A igreja, nós precisamos ter, aleluia, esse apego à presença do Senhor Jesus Cristo, porque é para Ele, por Ele que nós vivemos. Os puritanos diziam, né? Aleluia. Se Jesus estiver no inferno, é para lá que eu vou, é lá que vai ser o paraíso. Porque se o céu não tiver Jesus, será o inferno. Eu quero ir para onde Jesus está, porque a presença dEle, aleluia, é Ele. Eu sirvo a Ele, adoro a Ele. Ele me comprou com sangue precioso, e o que eu quero é estar na sua presença, aleluia. Presença de Deus.
tem embate, é um momento profundamente enigmático da Bíblia, que Moisés ora e fala: Senhor, mostra a sua glória, aleluia. Deus fala: você não pode ver minha face, se ver vai morrer, aleluia. Coloca Moisés numa fenda e passa. O texto diz que Moisés vê as costas de Deus. Nossa, texto enigmático. Mas o ponto é mostrar pra gente que Moisés foi um dos que teve maior aproximação com o sagrado, que mais se relacionou com Deus pessoalmente, mas ainda assim o seu relacionamento teve limites. Hebreus explica que a manifestação mais gloriosa que Moisés teve, aleluia, não significa nenhum por cento da manifestação em Jesus Cristo, aleluia. Paulo diz sobre Jesus: Ele é a imagem do Deus invisível, aleluia. É nele que habita toda a plenitude. Quando o Senhor passou diante de Moisés, Ele falou assim: ó, Moisés, eu farei passar diante de você toda a minha bondade, aleluia. E Jesus é toda a bondade de Deus encarnada, o Filho de Deus, aleluia, Jesus Cristo, a presença de Deus. Não vamos, não tem geografia que nos convença, não tem anjo que o Senhor mande para poder dar vitória aos inimigos que nos convença. Porque nada do que está acontecendo aqui é por causa de vitórias aqui, ali, não é porque temos que chegar lá, é porque temos que alcançar a geografia. Nós queremos chegar lá, aleluia, mas com a tua presença, porque se o Senhor ficar aqui, daqui nós não vamos sair. Moisés ora, irmãos, aleluia. E aí o capítulo 34, nós lemos, é o momento que a aliança é renovada. E aí tem aquele padrão da Bíblia, né? Porque a Bíblia diz que Moisés quebrou a tábua, depois que Deus fala com Moisés, e há esse momento de oração, que há consequência de pecado terrível, porque Deus é santo. Não pense que a misericórdia dele exclua a santidade. Como ele disse, nós não fazemos ideia do quanto Deus é santo, aleluia. Se nós estamos aqui sendo aceitos por Deus, podemos cultuar, louvar, subir no púlpito, pregar, ter a sua presença, tudo isso é por causa de Jesus Cristo, que pagou o nosso pecado, aleluia. Não é para o nosso mérito, não, porque quando você olha para a cruz, ali está a ira de Deus sendo manifesta contra o pecado, aleluia. Quando você vê o que Jesus passou, sendo entregue nas mãos dos pecadores, sendo cuspido, chutado, quando você vê ele recebendo, ele transpirando sangue, isso é por causa da gravidade do nosso pecado diante de Deus, aleluia. Mas ele recebeu sobre si para que nós tivéssemos perdão, reconciliação e vida eterna. Deus fala então: Moisés, tuas tábuas, sobe o monte, porque eu vou escrever novamente as mesmas palavras. Renovação de aliança. A aliança foi quebrada, mas a aliança vai ser renovada. E aqui nós temos um padrão que se manifesta em toda a Bíblia. Se você perceber bem, esse padrão está em toda a Bíblia: criação, queda e redenção. Sempre tem um depois. Às vezes parece até que é plano B, mas não é plano B. É Deus mostrando na história que Ele é um Deus misericordioso e compassivo. Deus poderia ter começado tudo de forma perfeita, o mundo, não, mas criou Adão, e perfeito que pecou, e pecou condenando toda a humanidade e a criação, porque trouxe pecado para a nossa realidade. Aí depois, futuramente, vem Jesus, aleluia, que é o segundo Adão, Paulo fala, é aquele que resolve. Nós temos uma antiga aliança, para então ter uma segunda, uma nova aliança. Nós temos duas tábuas que são quebradas, para então ter novas tábuas da aliança, escrita novamente, aleluia. Isso é o padrão, aleluia, que mostra toda a Bíblia. Teve um primeiro templo de Salomão, aí depois teve o segundo, e a glória daquele segundo foi maior do que o primeiro. Isso é para mostrar: Deus é misericordioso. Pode até começar bem e cair desastrosamente, mas se houver arrependimento, a misericórdia dele alcança, porque Deus é um Deus de recomeços. Deus é um Deus de oportunidade. Deus é um Deus que a partir do que está quebrado, Ele faz tudo novo novamente.
Jeremias 18, Jeremias desceu a olaria e viu um oleiro trabalhando num vaso. Aí ele está fazendo um vaso, o vaso quebrou na mão do oleiro. E o Senhor fala: eu não posso fazer de Israel, aleluia, assim como fez esse oleiro, construir um vaso novo, de novo, do mesmo barro. Aleluia. Oportunidade, misericórdia. Então Deus faz com que Moisés vá. Naquele momento Deus fala com Moisés as palavras que nós lemos no versículo 6 do capítulo 34, versículo 6. E passou diante de Moisés proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado. Castiga os filhos e os netos pelos pecados dos pais, até a terceira e quarta geração. Esse texto aqui é maravilhoso, porque até então não havia uma definição de Deus tão clara em toda a Bíblia. Aqui é o clímax da Torá, é onde Deus se revela. Quando você lê a Bíblia do começo, você vê que Deus é um Deus que cria todas as coisas. Ele se revela a Abraão, faz aliança com Abraão, faz promessa. Você vê tudo isso acontecendo, mas quando ele faz aliança com Israel, e que nitidamente tem um abandono consciente, deliberado de aliança, um abandono, aleluia, de Deus. Quando eles transgridem, quebram a aliança, pecam contra Deus, cometem coisas terríveis a ponto de Deus querer os matar por sua santidade. Então Deus, quando fala com Moisés novamente, fala: eu sou misericordioso e compassivo. Aleluia. Esse é o desejo de Deus, aleluia, se revelar para Moisés e para o povo e mostrar o quão grande é sua misericórdia. Ele sim castiga o pecado, que ele pune o pecador, mas a sua misericórdia alcança até 1000 gerações. Aleluia. Isso é poderoso, irmãos. Porque vez ou outra em nossa caminhada, eu não sei em qual estágio você está, né? Porque às vezes você começa bem, está caminhando, aí tropeça, aí passa por umas fases meio esquisitas, aí fica meio cabisbaixo, aí parece que é o fim, aí o diabo começa a soprar coisa, que você tem que largar a igreja, que a sua vida não vai mudar, que esse pecado nunca vai sair. Mas quando você entra na casa dele, conhece a santidade dele, isso traz temor ao seu coração. Você fala: meu Deus, como eu sou pecador. Aí você conhece a misericórdia dele, falando: vem, eu te restauro, eu te renovo, eu te perdoo, eu renovo a aliança sobre a sua vida. Aleluia. Não abandone Deus, não largue, não deixe, aleluia, porque nós somos pecadores e diante da santidade dele, o nosso coração constrange, ó glória. Mas quanto mais constranger, ó glória, é a presença dele dizendo: eu te amo, te chamei, te salvei e você é meu. Aleluia. Lembra-se, aleluia, do Deus que é compassivo e misericordioso, do Deus que é paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Lembra-se desse Deus quando você for orar, quando você estiver dobrando os joelhos para orar, aleluia, e for derramar lágrimas, oh glória. Lembra do Deus que salvou a sua vida. Lembra que a sua santidade poderia fulminar você pelo menor dos erros. Lembra que você não merece o mínimo relacionamento com um Deus que é santo. Lembra que não há como, é impossível o pecador se relacionar com aquilo que é santo. Mas Ele nos amou e enviou o seu Filho para que essa comunhão fosse possível. Porque é uma das grandes lições que a Torá quer. Olha, o homem é pecador, tá vendo? E Deus é santo, a santidade dele é perigosa, mata, fulmina. Aí fica aquele contraste. Como é que o pecador vai se relacionar com o sagrado? Como é que o pecador vai se relacionar com aquele que é santo?
uma relação que é impossível. Não dá. Só Jesus Cristo, aleluia, resolve completamente esse problema. Só Jesus Cristo. Quando o anjo Gabriel falou para Maria: você colocará o nome dele de Jesus, e ele salvará o seu povo dos seus pecados. Se você está aqui cantando, louvando, se você sente a presença, chora, canta, tem alegria, se você serve, tudo isso, aleluia, não é por causa de nós, não tem como se relacionar com aquilo que é sagrado, não, é por causa dele, é porque ele pagou o preço, é porque ele nos salvou, é porque ele sustenta tudo pela sua palavra, aleluia, e garantiu que até a consumação dos séculos estará conosco. E ele disse: as ovelhas estão na minha mão e ninguém as tira da minha mão. Eu sou o bom pastor que dou a vida pelas minhas ovelhas. É Jesus. O problema, e por que isso? Porque Deus é um Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor, fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Isso aqui é o prelúdio do que nós conhecemos como Evangelho. Porque Paulo diz: é no Evangelho que a justiça de Deus é revelada, para mostrar que o homem não pode ser justificado por meio das obras. O judeu até pensava que seguir as regras faria com que ele fosse salvo. Paulo falou: não, o Evangelho revela a justiça de Deus, que é pela fé, e a fé em Jesus Cristo é a confiança nele. Oh glória, é depositar nele toda a confiança, porque o judeu mais fervoroso que poderia existir não iria jamais suportar estar diante de um Deus santo, aleluia, porque as nossas obras não passam de trapos de imundícia, diz o profeta Isaías, mas é por causa de Jesus. E nessa noite, irmãos, assim como Moisés, no versículo 8, imediatamente Moisés prostrou-se com o rosto em terra e o adorou, dizendo: Senhor, se de fato me aceitas com agrado, que o Senhor nos acompanhe, mesmo sendo esse povo obstinado, perdoa a nossa maldade e o nosso pecado, e faz de nós a tua herança. Nesse momento acontece o que a Bíblia fala, que Deus pega o pecado e apaga completamente. Deus jamais vai se relacionar com o povo jogando na cara deles os pecados. Deus se relaciona com o peito aberto, como o seu povo. Quando você lê Davi, né? Davi, o homem segundo o coração de Deus, aquela história maravilhosa. E quando ele comete um pecado terrível, né? Quando ele comete abuso contra a Betseba, usa a sua autoridade, aleluia, traz ela para si. Ele induz Urias a deitar porque a mulher tinha engravidado, aí não quer, aí manda ele para a guerra para ele ser morto. Ele é morto. Davi vai lá, resolve tudo, traz para morar com ele, acabou, resolveu o problema. Aí Deus vai, repreende Davi, traz consequências terríveis, o pecado se alastra na família de Davi. Mas quando Davi escreve o Salmo 51, ele fala: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. E quando ele ora o Salmo 51, quando ele é repreendido pelo profeta, que ele se arrepende, Deus perdoa o seu pecado. De forma que a Bíblia sempre lembra de Davi como o homem segundo o coração de Deus, como o homem que Deus levantou, aleluia, porque essa é a lembrança que Deus estabeleceu para com Davi. Poderia ter excluído ele da presença, poderia ter as lembranças mais negativas, mas quando há perdão, quando há reconciliação, quando há arrependimento, o Senhor apaga o passado. Não importa quão triste foi o passado, não importa quão desastrosa foi essa queda, aleluia, se houver arrependimento, o Senhor restaura. Se coloque de pé, por gentileza. Glória a Jesus. Deus misericordioso e compassivo, um Deus de oportunidade, um Deus que perdoa, um Deus que nós nos relacionamos, que é santo, é verdade, um Deus que poderia fulminar todos agora. Ai de nós se não fosse a graça de Deus, ai de nós se não fosse Jesus Cristo.
ai de nós. Mas toda vez que você orar, lembre-se, aleluia, de tudo que Deus fez na história para te salvar. Quando você for dobrar o joelho, chore, mas não chore porque a sua vida é difícil, não. Não chore porque as coisas estão difíceis, não. Chore porque você foi amado por um Deus que é santo, aleluia. Derrame lágrimas, olhando para essas passagens e fala: meu Deus, eu não merecia nada disso. Eu merecia estar jogado num canto por aí, de tantas escolhas erradas que eu fiz, de tantos pecados que eu cometi contra a tua santidade. Mas o Senhor foi paciente, bondoso, e aleluia, ao passo que eu fui errando, o Senhor me conduziu para hoje estar na tua casa, na tua presença, olhar para trás e falar: meu Deus, muito obrigado, porque o que era velho passou e tudo se fez novo na tua presença. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor renovou a sua aliança comigo e mantém ela de pé por causa de Jesus Cristo, aleluia. Curva a sua cabeça, Senhor Deus, eterno e poderoso Pai. Muito obrigado por essa noite, Pai, meditarmos na tua palavra, meu Deus. Que o Senhor possa fortalecer a vida de cada um que entrou por essas portas, que ouviu, ó Deus, seja, ó Pai, neste ambiente, seja em sua casa, ó Pai, aonde for, que o Senhor possa tocar, ó Pai, que o Senhor possa nos trazer à memória, ó Deus, a tua santidade, ó Deus, o quão terrível é o Deus santo. A tua palavra diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, ó Pai. Ó Deus, ai de nós se não fosse a tua graça, ai de nós se não fosse o teu perdão, ai de nós se não fosse as tuas misericórdias, ó Pai, que se renovam a cada manhã, e é a causa de não sermos consumidos, ó Pai. Nós queremos lembrar, ó Pai, dos tropeços, dos erros, ó Pai, e saber que é o Senhor que nos sustenta, ó Pai, que o Senhor não nos jogou fora, não nos abandonou, mas o Senhor mantém a sua palavra fiel, ó Deus, a milhares de gerações, ó Deus, enquanto houver um coração quebrantado, contrito, arrependido, a tua palavra diz que o Senhor não desprezará, meu Deus. Guarda o teu povo, e que a tua palavra está em nossa alma, em nosso coração, no nome de Jesus Cristo. Aplauda o Rei dos Reis bem forte, amém.